Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e no vídeo de hoje eu esclareço e informo você na temperatura certa sobre Breno Bidon. Chegaram propostas pelo meia corintiano, quando o Corinthians vai vender, por quanto o Corinthians vai vender, quem procurou, quem vai fazer proposta no meio do ano, ou já tem proposta agora? Tudo sobre Breno Bidon para você nesse blend de informações que ainda tem. O Corinthians voltou a negociar com o Atlético Paranaense em relação à venda de Kaká, zagueiro Kaká. Vou te contar essa história também. Ainda nesse blend de informações, Yuri Alberto, o Corinthians recebeu nova proposta do Fenerbahçe ou não? Pode ter troca de jogadores envolvendo Talisca, o volante Fred? Tudo isso agora para você, que ainda tem o Corinthians fechando um acordo bilionário, meu amigo, e diminuindo a sua dívida aí em milhões e mais milhões. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, e criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um café comigo. Ó, o canal Café do Setorista sempre te indicando o melhor para você. Sempre indicando o melhor para você. Preste atenção nesse recado aqui, antes das informações. Já pensou em pagar o seu IPVA 2026 sem dor de cabeça e parcelado em até 12 vezes? Isso mesmo, em até 12 vezes. O canal Café do Setorista sempre te indicando coisa boa e maravilhosa. Conheça o Gringo, o super aplicativo do motorista. No Gringo, você parcela o seu IPVA, multas e licenciamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Também dá para emitir o seu CRLV e a sua CNH digital direto do aplicativo e muito mais. E não se preocupem, o Gringo é credenciado pelos principais órgãos de trânsito, garantindo que seus pagamentos sejam feitos com segurança. Baixe agora o aplicativo de graça com o link aqui na descrição do vídeo e resolva todas as suas pendências. Gringo, o super aplicativo amigo do motorista. Vem tomar um café comigo e vem, meu amigo, conhecer o aplicativo mais amigo do motorista que existe nesse Brasil. Vem! Bora baixar o aplicativo agora, hein, do Gringo. Baixa o aplicativo, tem tudo lá. E outro, você usa até como documento também, tem sua CNH, tem... você deixa tudo registradinho lá, você fica sabendo se tem multa. Quando chegar a multa, tomara que não chegue, né, mais multas para você, mas se chegar ele já te avisa, enfim, você já entra num acordo. É maravilhoso o Gringo. Link aqui na descrição, tá certo? Vamos embora falar do Corinthians. Olha só, quero começar falando sobre o Kaká, o zagueiro Kaká. O Atlético Paranaense procurou o Corinthians novamente para tentar a contratação do zagueiro Kaká. O valor é um pouco abaixo do que o Corinthians pagou, né, em relação ao jogador. O Corinthians foi obrigado a comprar o Kaká, né, por conta daquela obrigação de compra se atingisse certo número de jogos no contrato que o Corinthians fez com o clube japonês. Kaká que veio, inclusive, do Atlético Paranaense, né, para o Corinthians. E agora o Atlético Paranaense quer o zagueiro. A proposta voltou, né, a surgir. O Atlético Paranaense deu uma recuada. Não sei se foi por conta daquele desempenho, muita gente acha que sim. Outros no Corinthians acham que foi por conta também da lesão, né, que ele teve, mas agora foi relacionado e talvez não seja coincidência, o Atlético procura de novo. E o Corinthians está negociando, tá? Expectativa no Corinthians é tentar fechar o acordo, mas não dá para a gente cravar nada, como sempre, porque em negociação tudo pode acontecer, né? O próprio Kaká, o Atlético estava bem avançado, né, para contratar o jogador, e você vê, né, um jogo, né, e acabou mudando tudo. Então vamos aguardar, mas a notícia boa é essa, né, que já existe uma negociação aí pelo zagueiro Kaká. Boa porque o Corinthians precisa de dinheiro, né? Nem desmerecendo um jogador também, que a gente, né, não pode fazer uma coisa dessa, mas boa porque o Corinthians jogador que não é titular hoje, recebendo proposta, entrando grana para um clube que está precisando, é ótimo. Comenta aqui embaixo e me fala aí se você acha que vai sair essa venda ou não. Olha só, o Corinthians fechou um acordo
bilionário, não um acordo milionário, né? Um acordo bilionário, tá? Que foi talvez a grande notícia do dia hoje, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né? PGFN, né? O acordo, né, regulariza uma dívida de quase 20 anos, que totalizava aí 1,2 bilhão, tá? 1 bilhão e 200 milhões. As informações são do SBT News, tá? E com o acordo, o Corinthians pagará 679 milhões, pois conseguiu um desconto de 46,6% sobre juros, multas e encargos. De 1,2 bilhão, o Corinthians vai pagar 679. Ah, mas vai descontar menos isso aqui. Isso é coisa de balancete de clube, coisa de contador, que faz jogo de números, e aí, né, enfim, o Borges explicou muito bem, nosso querido Marcelo Borges. Se você quer entender bem esse caso aqui, assista o Almoço com a Fiel, que está no ar, né, pega ali, passa, pode pôr para frente, não tem problema não, vê lá onde o Borges aparece, e ele vai explicar certinho para vocês aqui essa questão, tá? O pagamento parcelado em 120 vezes, tá? Para os débitos não previdenciários e 60 vezes para os previdenciários, ele explica a diferença, tá? Foi top o Almoço com a Fiel, por isso que tinha 6 mil simultâneos. O valor inclui débitos não previdenciários de 1 bilhão, previdenciários 200 milhões, fundo de garantia 15 milhões, tá? E a proposta, né, que foi apresentada aí, passou por, né, intensas negociações desde 2024, e agora o Corinthians tem aí, né, esse descontão e não pode atrasar as parcelas, né? O Borges explicou hoje que se o Corinthians atrasar a terceira parcela, ele perde o acordo e volta tudo nisso, né? Então tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Mas também não é atrasou a primeira, já perde tudo, né? O Borges explicou que atrasando a terceira é que o bicho pega, tá? Então, ó, assiste o Almoço com a Fiel para você ficar muito inteirado desse assunto. Deixa o like aqui, se inscreva no canal. É notícia boa, não adianta. É notícia boa, não adianta lutar contra isso. Vamos falar de Yuri Alberto. Eu conversei com fontes agora no Corinthians, me falaram que o Corinthians não recebeu nenhuma proposta nova do Fenerbahçe da Turquia em relação ao Yuri Alberto, tá? A última proposta foi de 15 milhões mais 3, que daria 18 milhões de euros só pela parte do Corinthians, tá? Mas o Corinthians quer aí entre 20 e 22 milhões pela sua parte, 20 e 22 milhões de euros. Então o Fenerbahçe ainda não chegou, né? Não chegou nesse valor, tá? Então a gente vai ter que aguardar informações de que eles podem envolver jogadores também. Não chegou o Corinthians. É claro que se o Corinthians conseguir vender o Yuri Alberto e pegar um Talisca da vida, né, o próprio Fred, mas são jogadores também em fim de contrato lá, né? Não sei como é que seria feita, né, essa jogada. Mas enfim, é claro que são atletas que interessam ao Corinthians desde que seus salários não sejam absurdos. Lembrando que o Corinthians rejeitou o Rony porque tinha salário de 1,8 milhões, tá? E o Rony resolveu baixar para 1,2 quando foi oferecido, o Corinthians não quis. Então não adianta também, vamos oferecer o Talisca junto, o Talisca 3 milhões por mês. O Corinthians vai se desfazer já do Memphis no meio do ano e não quer pegar mais jogador de 3 milhões por mês. Essa é a nova realidade do Corinthians. Então envolve também salário de jogador, enfim, não é só oferecer, pega aí, e o Corinthians pega Fred e Talisca para ter o salário do Memphis, ou claro que não vai chegar o salário do Memphis, que é absurdo, mas enfim, vai passar o salário do Yuri, não gera economia nenhuma para o clube, né? Então acho bem complicada essa situação, mas por enquanto, informação que eu tenho é que não chegou nada. Deixa o like, por enquanto é aquela proposta, né, a última mesmo, que foi rejeitada já pelo Corinthians. Deixa o like, inscreva-se no canal. Breno Bidon, tem algumas coisas muito importantes para falar sobre o assunto, a informação na temperatura certa. O Corinthians recebeu diversas sondagens, nenhuma proposta oficial, mas tem propostas de um mercado que hoje não é interessante para o Corinthians. Tem proposta da Rússia, da Turquia? Tem, tá? Tem. Mas o Corinthians não quer nem abrir negociação. Por quê? O Corinthians quer esperar, essa informação é importante, tá? O Corinthians quer esperar a Copa do Mundo para decidir o futuro do Breno Bidon. Samir, isso é regra? Dá para cravar que ele não será vendido até a Copa? Não dá também. Olha o que é uma informação na temperatura certa, hein? Eu vou te passar todos os cenários, vamos lá. Por que não dá? Porque vai que chega o Real Madrid, por exemplo, com 40 milhões de euros, paga agora para levar só depois da Copa, entendeu? Ou para levar só no final do ano.
O Corinthians já venderia agora por 40 milhões de euros para o Real Madrid, né? Coisas que eu já ouvi dentro do clube, por isso que eu estou passando para vocês. Então eu estou pintando aqui para vocês o cenário de tudo que está sendo discutido dentro do Corinthians em relação ao Bidon. As propostas de Fenerbahçe, né? Enfim, não que tenha chegado do Fenerbahçe, mas de Turquia, Rússia, né? Clubes menores, que é a janela que está aberta, que nessa janela, na verdade, eles pegam o rescaldo, né? Aquilo que sobrou da janela do fim do ano dos grandes clubes. Por exemplo, se o Atlético de Madrid não contratou o Breno Bidon, agora é a chance do Fenerbahçe contratar, agora é a chance, né, do Zenit contratar, enfim, é o que sobra para eles, e eles investem exatamente nesse período, tá? Por isso que o Fenerbahçe chegou com proposta para o Yuri Alberto, porque a Premier League não veio com proposta, aí cai no colo do Fenerbahçe fazer uma proposta agora. Então, o Corinthians vai esperar fechar essa janela, abrir a janela do meio do ano e avaliar todas as propostas. Nada está descartado. Por quê? Porque a gente precisa entender o mercado brasileiro. O Brasil é assim. Hoje o Breno Bidon está super valorizado. Hoje, 25 milhões, eu já posso garantir para vocês, tá? Hoje, se chegar uma proposta de um Fenerbahçe, de um Zenit da vida, por 25 milhões de euros, o Corinthians não vende. E se chegar uma de 30, acredito que não vende agora, tá? Por quê? Porque o Corinthians vai esperar a Copa do Mundo, né, para saber se ele vai ser convocado, se ele for convocado, se ele for uma espécie de Kaká em 2002, né, do treinador levá-lo, né, enfim, e o Ancelotti tem muita entrada lá na Europa, se ele levar o Bidon para uma Copa, e os clubes europeus que estavam me falando hoje, uma conversa que eu tive, eles sempre vão consultar alguém que eles conhecem, né, para saber do jogador. Certamente o Ancelotti vai ser, por exemplo, consultado por Real Madrid, por grandes clubes que ele passou, e esse jogador, e se ele estiver levando um jogador para uma Copa do Mundo, ele vai realmente dar boas referências. Então o Corinthians está apostando todas as fichas na Copa do Mundo e esperando no meio do ano. Só que o Corinthians entende também, olha só, gente, não é que o Corinthians vai perder alguma proposta agora porque está esperando algo grande lá que não virá. É entendido que o mercado brasileiro é assim, o futebol brasileiro, e a gente faz parte disso. Até outro dia o Bidon foi... Eu lembro aqui no canal, eu trouxe o Bidon como um grande jogador da base. Lembra? Eu falei, esse é o fera da base. Quem é antigo lembra. Depois eu já estava criticando o Bidon, porque ele não estava bem, e ele não estava mesmo. Se você perguntar isso para as pessoas dentro do clube, com quem trabalha com ele, vão admitir isso. Só que agora, ele está bem, né? Ele está muito bem. Só que a questão é, tudo isso é avaliado. Na janela ele vai estar bem? Hoje o Bidon foi potencializado por finais de campeonato, Copa do Brasil, Supercopa, onde ele foi destaque, mas será que o Corinthians vai estar bem no meio do ano? Então tudo isso é avaliado. O Corinthians vai esperar o meio do ano, a não ser que chegue essa baita proposta de um grande clube, tá bom? Essa é a temperatura certa de Breno Bidon, porque no meio do ano tudo pode acontecer. Se o Corinthians estiver disputando títulos, estiver forte, o Breno Bidon se destacando, ele vai valer 40, 30 milhões de euros. Mas se ele não manter essa regularidade, ele vai, é entendido no Corinthians que ele vai valer 15 também. Então, os números que são trabalhados de Breno Bidon estão aí, entre 15 e 40 milhões de euros. A informação na temperatura certa para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, vai depender do desempenho do jogador até lá. Não esqueça de dar uma olhada no nosso clube de membros, né? O Plano Café Especial te coloca no nosso grupo de WhatsApp. Não esqueça também que tem o hype para você ajudar esse vídeo aqui, meu irmão, estourar por aí. E aí você faz isso porque gosta do canal e vai com a minha cara mesmo. Porque, né, você dá o joinha, aparece embaixo, hype o vídeo. Você vai hypar por quê? Você não ganha nada com isso. Mas ganha sim, ganha me ajudando. E a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem. Me abençoa aí com esse like, tá? Anuncie sua marca no canal Café do Setorista. Dá uma olhada no nosso clube de membros que eu já falei para vocês. Não esqueça que a gente está rumo aos 300k. Pô, vamos para cima de 300 mil inscritos nesse canal. Já era para ter 300 mil inscritos, não era? A minha concorrência tem mais de 1 milhão. E quantas vezes eu venço essa concorrência? Com mais de 1 milhão de inscritos. É incrível isso, o engajamento desse canal. Era para ter mais de 300 mil já. Conto com você aí que fica me assistindo todo dia e não está inscrito, hein? É agora aí, não custa nada. O almoço com a Fiel da meio-dia 1, né? Café da Fiel, 19 horas ou 19h30, depende do dia, né? Hoje a gente tem um pós-jogo, tá? Canal de WhatsApp, Instagram para você, Samir Carvalho, _ jornalista, Café TV é o meu novo canal para você me seguir, vambora, me segue aí na Café TV, tá?
Não esquece de baixar o Gringo também, que vai te ajudar demais, e de se inscrever na Café TV. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.